Bom, antes mesmo de pular para a parte de UI, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode usar a ferramenta do React DevTools, especificamente a parte de profiling, para dar uma melhorada, uma otimizada no nosso componente. Obviamente, a ideia desse vídeo aqui, ou dessa série de vídeos aqui, é ser educativa, é ser didática, então não julgue o fato de eu estar fazendo uma otimização prematura no nosso componente aqui. Eu só quero exemplificar para vocês como essa ferramentinha aqui do React ela pode ser útil quando você está desenvolvendo uma aplicação composta por uma cadeia de componentes grande, tá? Se você nunca viu isso aqui, é muito interessante. A partir do React 16.5, ele te permite usar isso aqui. Basicamente, ele vai mostrar para você o life cycle do seu componente, da sua árvore de componentes, através desse gráfico de chamas, vamos dizer assim, que é quanto mais próximo ao vermelho, mais custoso e mais demorado o processo de renderização desse componente está sendo, e quanto mais claro ou cinza, cinza significa basicamente que ele não foi renderizado, e o verde, o azul ou o violeta não, desculpa, o turquesa, ele significa que foi um processo de renderização leve para o React e para o cliente. Beleza? Eu não quero enrolar muito mais. Eu vou fazer algumas coisas aqui, alguns refactors. O primeiro refactor aqui que eu vou fazer, na verdade, vai ser esse reduce aqui. Tá me dando uma coceira, uma angústia ver isso aqui duplicado. Então, vamos fazer assim, ó, base data. E aí aqui a gente vai basicamente ACC e vai dar um initial makers filter state. Vamos copiar isso daqui e base data vai ser a mesma coisa, ACC acumulador.base data e maker acc.basedata maker. Então isso aqui dá para remover, isso aqui dá para remover, isso aqui também dá para remover, e se tudo está certo, eu não quebrei nada e o nosso componente continua a funcionar. Não está funcionando porque eu dupliquei o A no base data. Beleza. A primeira coisa que ajuda muito ou na verdade que causa muito renderização é função inline. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos converter isso aqui para uma função. Na verdade eu vou converter isso aqui para uma variávelzinha. Uma constante de preferência, que vai ser PyValue. Isso aqui eu posso jogar para fora. Certo? Tanto que esse PyValue ele estava na lista dos elementos que estava fazendo só para mostrar para você o que a gente, para vocês o que a gente vai fazer aqui. Então, vocês devem estar um pouco perdidos. Então aqui, ó, na verdade eu não preciso fazer isso aqui porque eu gravei um aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, Py, se a gente clicar aqui, ó, Py está sendo renderizado porque PyValue está mudando e porque Children está mudando. Children vai ser difícil porque a cadeia de componentes, os filhos deles vão estar mudando sempre. Então, a gente não vai ter muito controle, mas a gente pode controlar quais os filhos que a gente quer que sejam renderizados. Porque se eu estou só clicando em Mazda, em Tesla, Chevrolet e Dodge, eles não precisam ser renderizados, re-renderizados. Eles estão sendo nesse momento, por quê? Porque o Py está sendo re-renderizado, certo? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer foi o PyValue, como eu fiz ali. O segundo ponto vai ser extrair o nosso G para um outro componente, um functional component, que eu vou chamar de data point. E que o lado bom de um functional component é que o functional component, ele, por padrão, ele faz comparação shallow, né? Então ele vai fazer basicamente uma comparação rasa das props, e se as props, ou seja, as props mais simples, elas forem iguais, ele não vai necessariamente causar o re-render, beleza? Então a gente vai precisar passar aqui as nossas, eu vou jogar isso aqui também para dentro, por hora, e a gente vai ter que passar o nosso data point aqui, todas as props que a gente precisa lá dentro. Então arc, py,
set filters, set filters e makers filters. Beleza? Então a gente vai ter que, primeira coisa, obviamente, export default. Vamos importar aqui. Certo? Isso aqui a gente pode retornar assim. Isso tudo aqui. Então vamos lá. Importei data point, eu preciso fechar aqui o nosso componente. Fechei o parênteses, fechei as chaves e vou fechar a segunda chave. Beleza, então failed de compile, obviamente, porque eu tenho que extrair isso aqui. Então vai ter py arc maker filters e set filters. Então é makers filters e set filters. Então basicamente nosso componente tem que estar renderizando igualzinho, tá? Eu vou, só para a gente sempre manter aqui um profile atualizado, eu vou gravar aqui um profile. E a gente pode ver aqui, ó, que o py ele ainda está levando em média 3 milissegundos e que os componentes agora a gente tem acesso a por que eles estão renderizando. Antes eles só estavam renderizando por quê? Porque o py estava renderizando, literalmente o py e o py, a torta py. E aqui agora a gente sabe que a gente está renderizando por causa desses 4 props que a gente passou. Mas se a gente der uma olhada, vamos dar uma decupada aqui, ó. Makers filters a gente está usando onde? A gente está usando só aqui. E se a gente olhar, analisar a lógica, a gente nada mais está fazendo do que checando se isso aqui está selecionado, porque no nosso objeto maker filters basicamente é um objeto onde chave retorna um booleano, certo? Então aquela lógica que a gente estava fazendo ali, na verdade era só para checar se esse data point está ativo. Então a gente pode substituir maker filters aqui para selected e a gente faz maker filters arc.data.label. Tá? Eu vou mostrar esse daqui, os próximos eu vou skipar, eu vou pular, porque aí eu mostro tudo de uma vez, beleza? Porque se eu for ficar indo e voltando para cada alteração nos motivos de por que o componente está renderizando, vai ficar um pouco demorado e repetitivo. Então, vou gravar aqui de novo. Se eu clicar aqui em py, vocês vão ver que agora está só por conta de arc, py, set filters. Beleza. Se a gente voltar aqui, ó, a gente está usando py para quê? A gente está usando py para gerar o d e para gerar x e y. Mesma coisa, vamos jogar isso aqui para o app.js. A responsabilidade vai ser sua, meu irmão. Então, isso aqui, na verdade, a gente vai ter que adicionar aqui. E a gente vai dar um const d, vai ser igual a py.path, e a gente vai passar arc para dentro, beleza? Então, por hora, py a gente não precisa mais, a gente pode substituir py por d, e a gente tem que passar x e y também, beleza? Então, a gente já tem os 3 argumentos alfabéticos que a gente precisava passar. Então, x, y e d, beleza? Então, vamos substituir aqui d por d, e x e y já está um x e y. Beleza, maravilha, show de bola. A gente ainda tem arc, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar os dois aqui para o final, arc e set filters. Arc a gente está usando para quê? Arc a gente só está usando para label, então o que a gente vai fazer? Vamos passar label. Label é uma string, a gente não precisa fazer nenhuma mirabolância, não. A gente pode passar label, arc, data, label. Beleza? Então, a gente já se livrou de quase tudo, tá? Agora a única coisa que vai faltar é o set filters. Então vamos lá dar uma olhada. Vou limpar aqui de novo. E se eu clicar aqui para gravar, vocês vão ver que agora os data points só estão renderizando por conta de set filters. Set filters é um pouco mais complicado, por quê? Porque ele é uma função. E como eu comentei, função, geralmente a função inline ela sempre vai gerar o re-render, e a função declarada, a função nomeada, vamos dizer assim,
a gente pode fazer a utilização do React Use Callback, também foi introduzido recentemente pelo time do React. Então eu vou renomear essa função, na verdade eu vou recriar usando o Use Callback, que ele vai receber label, que é a nossa... que é o que eu estou passando aqui no set filters, aqui se vocês olharem, set filters label, certo? Deixa eu subir isso aqui só para garantir que vocês estão vendo as props. E o que eu vou fazer? Use callback, e eu vou pegar essa parte aqui de dentro do código e colocar aqui. Mas o que vai acontecer? Vocês vão perceber que assim que eu colocar isso, o segundo parâmetro aqui, o segundo argumento, na verdade, ele geralmente é as dependências do callback ou da lógica do callback que você tem. Então, tudo que tiver nessa array vai afetar a renderização, ou na verdade a reinstância do callback no caso da função. Então o meu próprio editor aqui, assim que eu formato, ele já vai falar, opa, maker filters é uma dependência desse seu use callback. Por quê? Porque eu estou toda vez inteirando, ou na verdade estou toda vez concatenando o makers filters para gerar a minha lista de filtros novamente. Então o que eu vou fazer? Eu posso usar, em vez de usar um object assignment, um object update, eu posso usar um functional update, que basicamente é a mesma coisa que tinha no setState, no React 15, a gente também tem no useState, que a gente tem acesso aqui a prev, você chama do que você quiser, eu vou chamar de prev makers filters, que vai ser uma função que aí sim eu vou retornar a um objeto. E aí com isso eu só passo aqui o nome do argumento e eu já perdi a dependência que eu tinha de maker filters, beleza? Então, se eu terminar aqui de dar uma formatadinha, agora a gente der uma olhada, ele ainda não vai estar não renderizando, mas vocês vão entender por quê. E se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que agora ele está renderizando. Por quê? Porque o pai está renderizando. Era o mesmo behavior, o mesmo comportamento que a gente tinha antes. Aí como que a gente faz para solucionar isso? Só adicionar um React Memo aqui, ó. Então React.memo. A gente vai estar memoizando agora o nosso data point. Então tudo agora que não for mudado, tudo que não for alterado, ele não vai gerar uma nova renderização, tá? Então vamos, por exemplo, aqui, deixa eu dar um refresh, eu vou colocar para gravar, eu vou clicar aqui em Chevrolet e Mazda, beleza? Cliquei aqui para fechar. Vocês vão ver que no Pi, se eu clicar, todos os pontos que estão em cinza, apenas o que não está em cinza é o Mazda, que foi o que a gente clicou. Por quê? Porque agora a Mazda, o selected dele, que antes era true, agora virou falso. E, enfim, a gente agora só está renderizando a mesma coisa aqui para o Chevrolet. O Chevrolet antes era true e agora virou falso. E aí que começa a ficar mágica de toda essa questão da memorização e dos callbacks e blá blá blá, da otimização, porque a gente está garantindo que dessa cadeia de 31 montadoras que eu tenho dentro do meu Pi, só uma por vez está causando ou está re-renderizando. As outras coisas estão estáticas, estão paradas, eu não estou tendo que cuidar, não estou tendo que gastar recurso com esses outros componentes, beleza? Dá pra gente fazer a mesma coisa com a tabela aqui, porque se eu clicar aqui em Table, vocês vão ver que todos os TRs estão renderizando. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo componentezinho. Então vamos aqui, copiei, vou fazer um novo arquivo aqui, vou fazer um T model row, vou chamar ele. Então vamos aqui, const model row, vai ser igual a funçãozinha, então vai ser um functional component, e eu vou retornar aquela estrutura que a gente já está ligado, que eu copiei do outro componente. Então aqui eu vou receber esses valores como prop, e eu vou export default, e vou dar aqui já um React Memo, model row, beleza? Então aqui eu vou refatorar isso aqui para ser um model row, e vou passar maker, vou passar model. Dá pra gente fazer isso aqui, dá pra gente fazer isso daqui assim, certo? Só que aí precisa escrever as coisas direito.
Beleza, tudo certo, nada resolvido. Eu preciso retornar aqui, fechar a nosso componente e beleza, é para estar tudo funcionando. E o que vocês vão perceber agora? Agora que vem uma das partes porque que a maker, model, o que está errado? Por que ele não está... Maker não, né? Tem que ser maker, né? Maker é Angela Merkel, lá na Alemanha. Beleza, a gente está aqui com os dois. O que vocês vão perceber é que se eu clicar no Profile e colocar para gravar, eu vou pegar exclusivamente aqui, ó, Dodge. Vou pegar Dodge? Isso, vou pegar Dodge. Cliquei em Dodge. Vocês vão ver que, em tese, o Tibari aqui, ó, não está mais re-renderizando. Mas tem um ponto que é chave. Se você olhar aqui, eu tenho um bendito de um erro que o React sempre fala, meu irmão, você tá ligado como que funciona? Usa a bendita da chave ou da key quando você itera sobre uma lista, porque é importante. E aí, aqui é um exemplo claro porque é importante. Porque se eu colocar para gravar aqui, ó, e eu vou pegar o primeiro elemento na lista, que é Mazda. Assim que eu parar de gravar, você vai ver que Mazda gerou o re-render de todos os elementos da cadeia. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho uma chave única para cada row da minha tabela, ele vai se basear nos índices. Então, o que era o índice 1, agora vai ser o índice 0. Então, ele perde toda a referência. Como que a gente pode fazer para evitar isso? É só colocar aqui. A gente vai passar aqui e eu vou passar, só por precaução, eu vou criar uma string aqui baseada em model e baseada em maker. Vai que, por exemplo, tem dois carros chamados Eclipse. Pelo menos assim vai garantir que é Eclipse dash Mitsubishi, por exemplo. Né? E agora, com essa mudança que eu fiz, eu não quero fazer upload Casp, tá? Com essa mudança que eu fiz, se eu gravar e clicar aqui ó, em Mazda, vocês vão ver que mesmo assim, no Tibari, as coisas não estão mais mudando por conta disso. As únicas coisas que vão mudar é quando a gente está... Ele não vai mostrar todos os itens aqui na lista, tá? Por isso que pode parecer que eu estou mentindo, alguma coisa assim, mas ele não está aparecendo. Quer ver que ele vai... Vamos fazer ele aparecer aqui, então, só para garantir que não parece que eu estou de papinho furado. Eu vou clicar aqui um monte. Basicamente, ele vai exibir o Tibari aqui, ó, quando alguma coisa aparecer. Então, beleza, ó, teve algum elemento aqui no meio. Vamos ver se tem algo mais claro aqui. Ali, ó, pronto. Então aqui, por exemplo, nesse momento, esse model row, ele foi, e aí se a gente clicar aqui, ó, você vai ver no texto, ele está falando assim, ó, this is the first time that the component, não, this is the first time the component rendered. Então está falando aqui, ó, que foi a primeira vez que o componente renderizou. Por quê? Porque como eu estou fazendo aqui, eu não estou só tirando a opacidade e tal, eu estou removendo a TR do DOM. Então toda vez que eu removo, que eu na verdade eu clico aqui numa marca, eu removo esse elemento do DOM, toda vez que eu clico de novo eu adiciono. Então ele considera isso um novo life cycle para o componente, um novo render. Então a gente já conseguiu fazer uma otimização bem perceptível. Então vou dar aqui um refresh. A primeiro momento, o componente app e o Py eles estavam levando de 3 a 5 milissegundos para renderizar. E agora, se a gente clicar aqui, ó, eu espero que os valores sejam mais baixos, senão eu vou estar passando vergonha. Aqui, ó, Py levou 0,8 segundos e app levou 2,4. Então, é um ganho de performance para uma aplicação pequena como essa, besta? Não vai fazer mudança nenhuma, porque eu nem vou publicar isso, não vai fazer mudança nenhuma na vida de ninguém. Mas, na sua vida aí eu sei que vai fazer, porque você está trabalhando com React 16, React 16, e você vai conseguir usar isso daí para melhorar e para falar para o seu chefe que agora os seus componentes estão renderizando rapidinho, beleza? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou tentar trabalhar aí para o resto da semana num vídeo de UI, mas também não esperem muitas coisas. Mas o vídeo de UI basicamente vai fechar o ciclo dessa série de vídeos. Talvez eu volte no futuro fazer com outros tipos de
gráfico, mas esse gráfico de torta barra pizza barra donut só vai ter mais esse vídeo da UI e aí acabaremos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para todo mundo, essa é uma ferramenta muito boa, dê uma pesquisada, dê uma estudada que ela vai ajudar bastante vocês a melhorar o mindset de desenvolvimento e também o código de uma maneira geral. Como você pode, por exemplo, como foi o meu caso aqui, organizar os dados ou as suas próprias de uma maneira mais otimizada, ao invés de ficar passando um monte de objeto e um monte de dado pesado para baixo para os filhos os seus componentes filhos, né? Esse data point aqui, por sinal, é claramente um componente de exibição, um componente de apresentação, e a gente estava meio que fazendo um pouco de lógica e um pouco de computação dentro dele sem necessidade nenhuma, beleza? Só que eu não gosto de ter nenhum erro no console, eu acho que esse aqui que é o problema. Então, só para fechar o vídeo, vou colocar aqui, a label não existe, então vai ser arc.data.label. Eu acho que é isso. Beleza, era isso mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo.